Alguns acreditam que a corrupção do DNA antediluviano provocado pelos vigilantes foi um esforço para cortar a linhagem de nascimento do Messias. Esta teoria postula que Satanás compreendeu o proto-evangelho, na promessa em Gênesis 13:15, que fala que o Salvador nasceria, a semente da mulher, e que ele iria destruir o poder do anjo caído. Seguidores de Satanás, portanto, misturados com a raça humana em uma conspiração para impedir o nascimento de Cristo. Eles estavam fundamentados no plano de que se o DNA humano pudesse ser universalmente corrompido ou demonizado através desta contaminação genética, nenhum Salvador nasceria e a humanidade estaria perdida para sempre. Aqueles que apoiam essa teoria acreditam que é por isso que Deus ordenou a seu povo para se manterem uma linhagem genética pura e para não se casarem com pessoas das outras nações. Quando violaram este mandamento, o DNA mutante começou a se espalhar rapidamente entre os homens e os animais. Deus instruiu Noé a construir uma arca e que ele se preparasse para uma inundação que iria destruir todos os seres vivos. Que Deus teve que enviar uma destruição de magnitude global como o dilúvio, que ilustra quão disseminado o DNA alterado eventualmente se tornou. Na verdade, a Bíblia diz em Gênesis 6:9 que apenas Noé, e por extensão os seus filhos, foi encontrado perfeito em sua geração. A palavra hebraica para perfeito neste caso é tamim, que significa sem defeito ou saudável. A mesma palavra usada em Levítico para descrever um cordeiro, puro de sacrifício. O significado não diz que Noé era moralmente perfeito, mas que a sua composição física, seu DNA não havia sido contaminado com gene nefilímico, como aparentemente o resto do mundo havia se contaminado. A fim de preservar a humanidade como ele fez, Deus destruiu todos, menos a família de Noé no dilúvio. Os registros antigos, incluindo os da Bíblia, parecem concordar com essa teologia, sempre descrevendo que esta contaminação foi a causa do dilúvio, foi a resposta à contaminação de toda a carne por terem se tornado corrompidos, tanto o homem, como os animais. Para harmonizar os registros antigos, é possível acreditar que a principal motivação para os sentinelas, ou vigilantes estarem fazendo experiências com o DNA de várias espécies deve ser compreendida dentro do contexto de seu principal objetivo, que foi deixar o seu plano dimensional de existência para se introduzirem no nosso. O maior desafio então, é responder à pergunta de como a mistura de várias espécies iria satisfazer esse objetivo ou fornecer aos sentinelas um motivo para sua partida dos seus e tentarem a encarnação em nova habitação no homem. Por enquanto não teremos tempo aqui para explicar todos os detalhes. Finalmente a hipótese de que a espécie dos vigilantes se misturaram na forma como fizeram a fim de criar um corpo único fora da ordem divina na qual eles poderiam estender-se. O raciocínio é que toda criatura, tal como existia originalmente, teve o seu início em Deus, que ordenou a cada criatura para se reproduzirem, segundo a própria espécie. A frase segundo a sua própria espécie indica que tipo de espírito ou persona pode entrar em um ser inteligente, nesta concepção. Quando o esperma de um cão encontra o óvulo de uma cadela e a vida de um cão é formada, a primeira centelha de vida na natureza de um cachorro entra no embrião e cresce para se tornar um cão, em traços de forma. O espírito de um homem não entra nele da mesma forma. Um homem não nasce com as qualidades de um cavalo ou vaca. Esta integridade de criatura, natureza teria motivado os sentinelas, que queriam encarnar dentro do reino terrestre, e não apenas possuir as criaturas, se conseguissem deslocar os espíritos dos seres humanos ou a natureza dos animais e substituí-los por sua própria natureza e espíritos. Como eles superariam esses problemas? Como os cientistas estão fazendo hoje, eles aparecem com base nos antigos registros de DNA existentes, combinados de várias criaturas vivas e fazem algo que nem o espírito do homem ou da natureza dos animais pudessem entrar nesta concepção, pois não seriam nem homem nem animal. Os nefilinhos eram geneticamente fabricados, seres criados a partir do material genético de várias espécies de animais pré-existentes. Os anjos caídos não pessoalmente cruzaram com as filhas dos homens, mas usaram seu intelecto divino para se aprofundarem nos segredos da criação de Deus e os manipularam para seus próprios propósitos.
E a chave para criar ou recriar um homem, como nós sabemos, foi descoberta no século XX, é o DNA do genoma humano. Objetivos finais do hibridismo: aliens, sentinelas, nos dias atuais. As espécies híbridas, crianças híbridas. A produção de uma espécie híbrida parece ser um meio para atingir o objetivo dos alienígenas de Satanás. Até agora os pesquisadores foram incapazes de descobrir qualquer outro propósito para o fenômeno dos OVNIs e de abdução e para o programa de cruzamentos. Porque os vigilantes estão produzindo híbridos. Isso há muito tempo tem sido um dos mistérios fundamentais das pesquisas sobre OVNIs e abdução. Até agora tínhamos poucas informações sobre as quais pudéssemos fundar uma teoria. Há muitos relatos de abduzidos sobre animais da Terra e outros seres híbridos, mantidos em tanques cheios de nutrientes líquidos esverdeados e gelatinosos. As pessoas abduzidas têm relatado constantemente a existência de salas, algumas pequenas, outras bem grandes, quase cavernosas, contendo centenas, e às vezes milhares, destes tanques com fetos e animais alados híbridos, em gestação. Um dos fatos mais importantes sobre estes seres é que nenhum deles podem mais reproduzir, mas querem recuperar seus corpos ou fabricá-los, tornando-os mais fortes de maneira que possam suportar o espírito demoníaco. Os vigilantes querem ser como antes, quando fizeram esta alteração genética nifilímica que foi o resultado de manipulação genética dessa espécie superior. Tentaram fazer o papel de Deus, reproduzindo assim os nifilins. Estes anjos caídos tentaram um programa de reprodução na Terra e eles tiveram períodos de tentativas e erros. Os híbridos nifilins eram produto de tentativas anteriores de hibridização com humanos, mas o programa era defeituoso e os seres gerados eram mortais. Então, os anjos caídos começaram um novo programa de hibridização humana com técnicas diferentes, que tem levado mais tempo, mas têm sido mais frutíferos na busca de um corpo quase perfeito e mais duradouro. Os seres humanos têm sido apropriados para eles, em matéria de reprodução. Nós podemos reproduzir e eles só podem reproduzir por nosso intermédio. A hibridização parece progredir em estágios. Pelos relatos de abdução, é claro que ela começa com a reunião dos espermas, de óvulos humanos e material genético alienígena. O resultado desta reunião, que é desenvolvido parcialmente numa mulher hospedeira e parcialmente num dispositivo de gestação, é um ser híbrido que é um cruzamento entre alienígenas e humanos. Híbrido. Muitos desses híbridos parecem quase alienígenas. O próximo estágio, talvez o segundo, no processo de hibridização ocorre quando os alienígenas juntam um óvulo humano e esperma e assimilam o material do híbrido do primeiro estágio, híbrido 1, no zigoto. Isto também começa como um procedimento in vitro e, então, requer tanto uma hospedeira humana quanto um dispositivo de gestação para o feto poder nascer. A descendência resultante é um cruzamento entre o híbrido 1 e o humano. Estes seres, híbridos 2, ainda se parecem muito com os alienígenas. Eles têm a cabeça com a forma estranha, o queixo pontudo, altos zigomas, e uma pequena quantidade de branco nos olhos. Seu cabelo é ainda muito ralo, mas em maior quantidade. Seus corpos são magros mas largos. Não há nenhuma prova de que o híbrido 2 possa reproduzir. Quando maduros, esses híbridos de primeiro estágio muitas vezes ajudam os alienígenas com os procedimentos de abdução e são uma parte integral da mão de obra alienígena.
Os abduzidos os viram cuidando dos bebês e das crianças híbridas, e executando outras tarefas importantes. Com o passar dos anos, os híbridos foram ficando cada vez mais parecidos com os humanos e mais diferentes dos seus pais, os anjos caídos que se encontram soltos. De forma que acredito eu, que já existem muitos vivendo em nosso meio, sem sequer serem percebidos. É realista pensar que o trabalho dos sentinelas acabou? Não, pois as sociedades secretas, estudiosos maçônicos, geneticistas, cientistas e sábios acreditam que esses eventos foram apenas o começo e acreditam muito mais nesses acontecimentos antediluvianos do que os próprios crentes, teólogos e cristãos, e foi o primeiro passo necessário para a criação de um mundo iluminado e denominados anjos caídos e pelo coroa da criação luciferiana, o antideus. Todavia, não há necessidade de manter essa conspiração oculta. As massas são ignorantes demais para entenderem o que está acontecendo, pois ninguém irá refutar e discutir o assunto. Talvez eles estejam certos. Talvez estes estranhos acontecimentos no mundo antigo, e as modificações transgênicas e genéticas atuais, lembram-nos diariamente como às vezes nós somos estúpidos.